Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. E eu sou o Jean Regina e você está no canal Direito Religioso, o canal elaborado especialmente para a Igreja Brasileira, onde entramos no mundo do direito, no mundo da religião e as interações entre esses dois mundos, o mundo da imanência e o mundo da transcendência. Muito bem, então falando sobre o mundo da imanência e da transcendência, vamos falar de algo que mexe no bolso imanente de todos nós, né? Que é imposto de novo, e tributação novamente. Hoje nós queremos falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, pouco entendido e que teve algumas novidades nas últimas semanas no Congresso Nacional, tá? Que é o pagamento de ICMS na fatura de energia elétrica e telefone. Todos nós temos que pagar o ICMS na nossa fatura de energia elétrica e telefone. E as igrejas? Rapaz, e assim, vou te cortar mesmo. O que tem de advogado, que para mim é advogado, que não sabe a diferença de imunidade e isenção, que chama isenção de imunidade, que chama ovelha de cabra. Isso. Olha, desculpa ter te cortado, urubu de meu louro, mas é impressionante. Bom, então já que você levantou a lebre, fala aí. Qual é a é. diferença entre imunidade e isenção? Eu vou falar pela milionésima, trezentésima vez, mas vou falar. Aqui no canal vai ser pela primeira. Vai ser pela primeira? É. Tem certeza? Então tá. Imunidade. Imunidade tributária religiosa, que é o nosso assunto aqui. Existem outras. A imunidade, ela simplesmente detona o fato gerador. A instituição que é imune, ela não entra na regra matriz do imposto. O fato gerador não acontece contra ela. O que é fato gerador? É a hipótese tributária, ou seja, ter imóvel. Bom, quem tem imóvel em zona urbana tem que pagar IPTU. Esse é o fato gerador. Mas se esse imóvel é de propriedade de uma igreja e esse imóvel está sendo de alguma forma utilizada para a finalidade essencial da igreja, ela é imune, ela nem entra na regra matriz. Isso é imunidade. Isenção. O que é isenção, Jean? A isenção já é bem diferente da imunidade. Você entra na regra matriz, você também está na hipótese de incidência desse tributo, porém, por um ato do Estado, o tributo é do Estado, ele tem a prerrogativa de isentar, de deixar de cobrar de determinados setores por conta do interesse público, ou seja, porque aqueles são setores produtivos ou porque são setores que fazem um serviço relevante para a sociedade e que então, por isso, o Estado deixa de cobrar por quanto tempo quiser e cumprindo determinados requisitos que ele também expressa numa lei. Ou seja, a isenção, e isso é aquelas coisas de cursinho, né? A isenção, ela tem um efeito juridicamente chamado ex nunc, ou seja, a partir do momento em que a isenção é dada para frente. Ou seja, a partir da publicação da lei. Publicou a lei, dali para frente tem isenção. Já a imunidade que o Thiago está falando, o efeito é ex tunc, ou seja, ele abrange desde sempre. E assim, gente, a imunidade não é concedida por lei. Lei nenhuma concede a imunidade. A imunidade é garantida constitucionalmente. Isso é muito importante porque a Constituição ela é o limitador do próprio Estado. O Estado tem como regras de como ele deve agir na Constituição. A Constituição está acima do próprio Estado e a imunidade está prevista na Constituição. Já a lei são expedientes legislativos que nascem da vontade do Estado de regular a vida e sociedade. Então vamos resumir em uma frase. Ou a pessoa é ou não é imune, pessoa jurídica, ou ela está ou não está isenta. Resolveu? É isso, resolvido. Beleza. Assim. E a igreja? Agora com relação ao ICMS. Vamos falar sobre o ICMS da energia e do telefone das igrejas. A igreja tem que pagar o ICMS ou não? A princípio parece que não, porque a gente está falando ICMS é imposto, que é o né? ICMS é um imposto. Isso é importante também. Imunidade é só para impostos, tá? Num outro vídeo nós vamos explicar Vamos falar melhor sobre as outras espécies de tributo. Imunidade é só para impostos. Bom, a igreja é imune. Só que o ICMS da energia elétrica e do telefone, ele é um imposto indireto.
Porque o sujeito passivo tributário de direito desses tributos é a concessionária de energia elétrica ou é a operadora de telefone. Que repassa para a igreja. Que pode repassar para a igreja o pagamento. Um caso bem fácil de vocês entenderem, assim, mais fácil do que esse, é quando a igreja vai lá e compra um carro zero na concessionária. O IPI, a igreja paga o IPI também é imposto, né? Não, a igreja não está pagando IPI. Quem vai pagar esse IPI é a concessionária que está repassando, destacando na nota para a igreja. Então a igreja é um contribuinte de fato. Por que de fato? Porque na verdade a igreja vai pagar mais pelo carro. Só que isso é uma não é de direito. Só que isso é uma distorção da vontade do Constituinte. Eu também acho. A vontade do Constituinte era deixar claro que a religião ela deveria ser tratada de maneira imune para todo e qualquer imposto. Inclusive quando fosse de contribuinte de fato. Seja direto, seja indireto, seja contribuinte de direito ou de fato. Então o que acontece? Pelo fato de a gente não poder simplesmente dizer que ela não vai pagar porque ela é imune, os estados brasileiros começaram a resolver essa situação de uma maneira própria. Fizeram a famosa e conhecida jabuticaba aqui no nosso país. Ah, mas é gostoso o jabuticaba. Eu adoro jabuticaba. Mas qual foi a jabuticaba? Eles criaram, por lei, uma isenção para os templos de qualquer culto e também para as outras entidades da sociedade civil, que são aquelas que fazem assistência social. Santas Casas, ONGs, que são declaradas imunes por que é uma outra imunidade, não é religiosa? Por uma série de requisitos de uma outra imunidade, mas que então, como são entidades imunes, também entraram nessa lista. Ou seja, os estados começaram a editar leis concedendo isenção desses dois tributos, do tributo do ICMS sobre a energia e sobre o telefone, para todas as igrejas. E isso estava andando muito bem, obrigado, até o ano de 2017, quando foi editada a Lei Complementar número 160 de 2017, porque estava acontecendo também, junto com essa situação, uma guerra fiscal entre os estados que concediam isenções de ICMS para vários setores produtivos de vários outros tipos de segmentos, que não religioso. Aí tinha aquele lance da empresa, da indústria, eu vou me instalar no Rio Grande do Sul. Aí Rio Grande do Sul, você vai ter uma alíquota de ICMS de 15%. Aí Pernambuco, não, se você vir para o meu estado vai ser de 14%. Aí Minas Gerais, se você vir para o meu vai ser 13%. E aí ficava nessa guerra. Quem dá mais, quem dá menos. Então, para evitar isso, saiu essa Lei Complementar 160 de 2017, em que as isenções e as alíquotas deveriam ser tratadas neste convênio, onde todos os estados estariam representados, e a partir desse convênio, as unidades da federação poderiam por si conceder exceções e lidar com alíquotas, desde que estivesse previsto no convênio. Eu estou falando em ICMS. E aí o que aconteceu? Como esse convênio ele acabava fazendo com que o regulamento do ICMS fosse uniformizado, nessa lei em 2017 eles deixaram de fora, como hipótese de isenção, as igrejas, os templos e também as entidades beneficentes. E o prazo acabou no dia 31 de dezembro de 2018. E a igreja ficou fora. E as igrejas ficaram fora e acabaram no início do ano tendo que voltar a pagar ICMS na conta de luz e de telefone. Bom, isso dá, na conta de luz e de telefone, aproximadamente 30% do valor da fatura. Isso não é pouca coisa, né? Então, o que aconteceu? Começou a ter muito efeito de reclamação das igrejas e das entidades que já tinham colocado nos seus orçamentos o efeito com o desconto que tinham pela isenção do tributo. Ano dá bastante coisa, isso dá muita grana, né? É só fazer a conta. Para cada R$100 de conta de luz, R$30 aí mais ou menos é nesse tributo. Isso para uma entidade que vive de doação e que cada real conta para que ela possa continuar a exercer o seu trabalho, isso é muito, muito forte. Mas eu acho que esse problema foi resolvido. Está em processo de ser resolvido, né? Então o que aconteceu? Muito recentemente agora, houve uma tramitação de um projeto de lei e com uma emenda que foi protocolada pela deputada Clarissa Garotinho, do Rio de Janeiro, e estendendo para estes setores, e nossos aplausos, né, porque lembrou desse fator tão importante, estendendo para as entidades religiosas os mesmos prazos de concessão da isenção que a lei permite, que o máximo que a lei permite é de um prazo de 15 anos. Então, para 15 anos,
fazer isso acontecer também para as entidades religiosas. E aí como é que foi lá no Congresso? Isso, lá? isso que eu ia Todo falar. mundo votou contra, votaram a favor na Câmara? Está acontecendo nesse momento aí, o pessoal está acompanhando, o maior bafafá da oposição contra o governo por várias situações, e uma delas é por conta da questão do contingenciamento das verbas aí para as universidades, né? Então, isso faz com que a oposição normalmente ela tente obstruir a pauta. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Obstrução, estamos em obstrução da pauta. E foi interessante, Thiago, todo mundo que era da oposição subia na tribuna para falar, para discutir esse projeto, e eles usam o tempo para poder ficar falando mal ou bem do governo, e todo mundo subia e falava, olha, o pessoal da oposição, nós estamos em obstrução por causa disso, daquilo, mas no mérito do projeto é muito importante porque as igrejas e as entidades prestam serviço social relevante para a sociedade brasileira. Resultado. 382 votos a favor. E quantos contra? 6 contra. 6 contra. E até esses 6 aí, coincidência, né? O 6, o número do homem. Teve 2. O número do homem, né? O 6, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, na verdade, essa matéria não acabou ainda, ela vai agora para o Senado, tá? Então, ela está em tramitação. Por enquanto, é importante que você veja se no seu estado mantiveram a lei ainda em vigor. Aqui no Rio Grande do Sul foi feito um trabalho hercúleo, mas voltou a isenção para as igrejas. Exatamente, a lei tinha sido derrubada por um decreto do governador, trabalho muito bacana, conseguiu fazer com que o governador revisse e que enquanto essa tramitação acontece no Congresso, com essa maciça aprovação, este maciço apoio dos parlamentares brasileiros, de 382 votos a favor da matéria, temos certeza que ela vai passar no Senado e vai corrigir por mais 15 anos a distorção da imunidade, que na verdade vai ser isenção, e vocês entendam, imunidade isenção está. Então por 15 anos estaremos isentos do ICMS na energia e no telefone. E você aí que está dizendo que a igreja não pode ter imunidade, que a igreja tem que mais é que pagar impostos, que tem um monte de igreja que tira o dinheiro do povo e blá, 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 nós vamos gravar vários vídeos falando por que a igreja precisa da imunidade. Na verdade, a igreja não precisa da imunidade. O Estado é que precisa que a igreja seja imune. E a sociedade precisa que o Estado mantenha essa imunidade também. Nós vamos falar mais sobre isso, enquanto isso fica, para de blá, 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 tá? Mas, se quiser, dá aquele curtida e ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo, a gente agradece. Valeu, pessoal. gente. Até a Obrigado. próxima.